19, palavras heterossemânticas ou falsos cognatos. O que são as palavras heterossemânticas? De que eu falo quando eu digo semântica? Semântica é o significado que vai ter uma palavra. E hetero é diferente. Então, os heterossemânticos, pelo que vocês estão observando, são palavras que eles são iguais na escrita, na fala, mas que a identidade de significado é diferente. Quer dizer, o significado que a palavra vai ter em espanhol é diferente do significado que vai ter em português. São palavras que por isso confundem uma frase, uma leitura, e podem levar-nos a erros na interpretação de um discurso ou de um escrito. Conforme o contexto em cada frase, nós vamos tentar agora descobrir o verdadeiro significado das palavras em destaque. Por quê? Porque na realidade ninguém tem um dicionário dentro da cabeça e ninguém sabe todos os falsos cognatos que existem ou que podem vir a aparecer num determinado texto. Então nós vamos que ter a prática de contextualizar as palavras para chegar ao verdadeiro significado. Observen aqui. Mi nombre es Julio e meu apellido é Ramírez. Bom, agora eu sei que apellido é sobrenome, mas observem que se eu for pelo parecido, pela semelhança, a palavra apellido com a palavra apelido em português, um apelido seria um apodo. Agora, cuidado, porque eu chamo de apelido em português, eu chamo de sobrenome em espanhol. Então, essa troca que existe de significados podem vir a confundir-se completamente. Claro que neste caso não deveria, porque desde o momento que falei que o nome é Júlio, né, e depois Ramírez, Ramírez tem até cara, né, de sobrenome, vocês não iriam confundir. Vamos seguir com outro exemplo. Olhem aqui. Se eu digo, é um cachorro de gata, cachorro é filhote, filhote de mamífero, tá? Cuidado, porque se formos falar, por exemplo, do filhote de uma ave, eu chamo de pichão. Então não posso falar que, por exemplo, eu tenho um cachorro de golondrina, que é andorinha, porque não seria um pichão de andorinha. Então, eu posso ter muito bem em espanhol um cachorro de gata, um cachorro de ballena. Não esqueçam que a ballena, a baleia, é um animal que é um mamífero. Olha no exemplo 3. Quero um vaso de água. Vaso é um copo. Ah? E um vaso, né, aquilo que eu chamo de vaso em português, seria uma maceta, um tiesto, qualquer recipiente para plantar ou para cultivar alguma planta menor, ou dentro de casa, ou no jardim, ou na sacada. Exemplo número 4. Que perfume exquisito. Exquisito es delicioso, maravilloso. Es un superlativo de bueno, de rico, de sabroso. E observen, o que eu chamo de exquisito em português é raro em espanhol. Então, é muito comum quando um espanhol ou um hispano-americano visita o Brasil, ele quer elogiar. Ele gosta das coisas diferentes. Ele vai num lugar para jantar, ele come um docinho diferente, uma iguaria como eles não têm no país deles, e eles dizem, né, como maneira de elogio, ai, que esquisito que está isto, né? Quando eles falam isso aí, quem recebe a mensagem em português, ela te pode sofrer um choque, porque o interlocutor vai estar falando isso aí de maneira simpática, sorrindo. E na realidade você vai receber isso aí como se fosse um insulto, mas não é. Tá? Exquisito em espanhol é algo super delicioso. Olhem o número 5. El contador trabaja en una oficina. ¿Por qué oficina? Escritorio. Para nós, em português, oficina é um lugar de trabalho manual ou um lugar onde eu levo um carro para arrumar. Pode ser um local onde se faz arte, onde se fazem estátuas, onde se trabalha cerâmica, onde podemos, inclusive, ter
ter un taller, una oficina de música, donde se trabaja con música, se cría encima de algo. Ya en español es diferente. Es aquel predio que está destinado a un trabajo burocrático. ¿Ah? En español é o que eu chamaria de taller. Quer dizer o quê? Que se eu preciso consertar algum instrumento musical, por exemplo, o meu carro, vou a ir em espanhol ao quê? Al taller e não à oficina. Exemplo número 6. Necesito uma escoba para barrer. Observen que escoba é vassoura. Então, cuidado, porque escova em português se chama de cepillo em espanhol. E nós aqui podemos ter um exemplo bem prático de como estas palavras vão interferir no nosso dia a dia. Quando nós aplicamos a palavra escova em português para falar de nós mesmos. Se eu digo assim, todos os dias pela manhã escovo os dentes. Muito bem, vamos traduzir isso aí. Todos os dias, de manhã e agora. O que vou dizer? Eu não posso dizer que escovo os dientes, porque se eu falo de escovar em espanhol, estou dizendo que estou passando uma vassoura na minha boca. Então é impossível, né? Eu tenho que dizer o quê? Se eu sei que cepillo é escova, cepillar los dientes, o cepillar los zapatos, o cepillar cualquier cosa que dependa de un cepillo, que es una escoba. Observen el ejemplo número 7. Es una calle larga, son casi 10 kilómetros. ¿Por qué que esa frase faz sentido en español? Porque largo significa longo, comprido. Y cuidado, porque la palabra largo en portugués significa ancho en español. Quer dizer que as nossas medidas vão ser faladas de maneira diferente. Isso aqui nós podemos ver graficamente, concretamente, naqueles caminhões que fazem a rota aqui de Mercosul, o Chile, Argentina, Uruguai, com o Brasil. Quando eles vêm fazendo esse tipo de transporte internacional, nós vamos observar que eles têm as medidas do próprio caminhão escritas nas duas línguas. Aí fica bem evidente que o que nós chamamos de largo em português vai ser el ancho em espanhol, e o que chamamos de largo em espanhol vai ser o comprimento em português. Agora eu gostaria que vocês observassem esse texto. É um texto com um vocabulário relativamente simples. ¿Por qué que digo relativamente? Porque ele não é totalmente simple, no existe vocabulario simple, existe vocabulario conocido o desconocido. Y a quantidad de palabras heterosemânticas ou falsos cognatos que possam vir a aparecer é o que vai fazer de um texto que ele seja mais ou menos compreensível. O título, mi abuelo, significa o quê? Meu avô. Agora diz assim: mi abuelo sale a la huerta y se sienta en el sillón de mimbre. Luego toma un cepillo y saca el polvo de un libro que sacó del estante superior de la biblioteca. Perdido en sus recuerdos de infancia, toma la pipa que más quiere, la llena con el tabaco que saca de la tabaquera y se prepara para pasar un largo rato a la sombra de un ciruelo. Mientras tanto, piensa en los momentos de infancia cuando jugaba con el osito de felpa rojo, la cometa de papel, el vaso de madera con su nombre tallado, la onda que usaba para cazar pajaritos, responsable de que su padre lo rezongara y lo pusiera en penitencia. De pronto, el libro cae sobre sus rodillas y él se queda dormido sin querer, soñando con su vida de niño. Se eu pedisse para o aluno traduzir ou contar para mim o que entendeu desse texto, ele ia encontrar alguns problemas em quanto ao significado. Querem ver? Já no início, mi abuelo sale a la huerta, mas aqui, esta palabra huerta, hasta que no es un heterosemántico tan difícil de entender,
porque o conceito de huerta, nós podemos transformar esse ditongo UE para O, vai estar incluso na palavra horta. Si ven que en portugués nos entendemos uma horta como lugar onde plantamos que hortalizas, né? É normal isso aí, né? Hortaliza é o derivado de horta. Para nós em espanhol é um pouquinho mais abrangente e menos exclusivo. Seria um quintal, pode ser até o jardim de uma casa. Agora diz assim, e senta en el sillón de mimbre. ¿Qué significa sillón? Nós podemos observar que esta palavra, ela termina em on. Geralmente, não digo sempre, essa terminação on é um aumentativo de caja, cajón, de hombre, hombrón, de mujer, mujerón, e de silla, sillón. Muito bem, claro, tu tem que saber o que é uma silla para entender o que é um sillón. Agora, sabemos que é um local onde o indivíduo vai sentar, porque isso aí eu li anteriormente, o verbo está contando para mim que o sujeito, o avô, ele vai sentar nesse local. Então, um sillón é uma silla grande, uma silla é uma poltrona. Então, um sillón vai ser o quê? Vai ser uma poltrona grande, porque se silla é cadeira, sillón é poltrona. De mimbre, de vime. Depois, pega um, e agora? Eu tenho a palavra cepillo. Cepillo, nós vimos que era o quê? Escova. Então, o vovô pega uma escova e tira a poeira de um livro que pegou na estante superior da biblioteca. Então, pegou na prateleira superior da estante. Vamos voltar à palavra cepillo. Observem. Fica claro que é um instrumento que vai servir para tirar algo de um livro, mas não sabemos o que. Então, uma escova para tirar a poeira. A palavra polvo em espanhol, ela significa pó, poeira, sujeira. E em português, eu estou falando de um animal que tem tentáculos, então é completamente contrário. Não há como adaptar o que eu conheço em português da palavra polvo ao texto que estou lendo. Então já vou entender que isto aqui é um falso cognato e que está expressando uma outra coisa. Estante superior da biblioteca. Então, se a biblioteca é uma estante e a estante é uma prateleira, eu posso achar essa estante em muitos lugares. Posso ter prateleiras numa garagem, por exemplo. Tem a garagem de uma casa pode ter muitos estantes. Não necessariamente biblioteca, porque biblioteca é estante destinada a guardar livros. Observem que vem de biblios, né? Continuamos. Agora, perdido nas suas lembranças de infância, o que será que ele fez? Toma é pegar. Mas é pegar nesse caso, porque tomar também pode ser beber. Pega o quê? O cachimbo que mais gosta. Observen a palavra pipa. A palavra pipa, neste caso, é cachimbo. E nós entendemos como pipa aquele brinquedo de criança que se faz com varinhas e com papel, não é? E que saímos geralmente na primavera para brincar com ele. Seria o que uma pipa? Seria uma pandorga. Muito bem. Então, pipa em espanhol não é a pandorga em português. Uma pipa é um cachimbo. É algo que serve para fumar. Essa pipa em espanhol eu chamo de cometa. E observem que a palavra cometa, quando eu falo de uma pipa, tem que ser escrita em letra minúscula. Que mais quiere? Querer en español es muy utilizado no sentido de gostar, no únicamente de querer, de você desejar o de querer, de amar, que también se usa, mas no sentido de gostar. Então é um cachimbo que ele gosta. O enche com o fumo que saca, olha, antes tirava, sacava o polvo de um livro, agora saca o fumo de algum lugar, então que tira da tabaqueira e se prepara para passar um longo momento, porque nós vimos que largo era longo, comprido,
E atenção à palavra rato, porque rato não é um animal. Em espanhol, rato significa momento. Se eu falo ratito, seria um momento pequenininho. Agora, é muito interessante como essa palavra rato, dependendo do teu referencial temporal, ela pode ser mais tempo ou menos tempo. Se eu falo assim, espera um rato que já vamos a sair. Esse rato pode ser de 5 minutos, pode ser de 10 minutos, ou pode ser até de 20 minutos, depende. Se eu digo assim para um amigo, dentro de um rato estou em tu casa, e esse amigo sabe que estou longe da casa dele, esse rato pode ser meia hora, 30 minutos, 40 minutos. Agora, se alguém liga para mim, e eu atendo o telefone, e eu digo assim, esperar um ratito, porque estão tocando na porta, porque tocou outro telefone, ou qualquer coisa, isso aí é um instante. É um instante, até porque eu coloquei o diminutivo na palavra rato. A la sombra de um ciruelo. Observem que ciruelo está no masculino e fala de uma árvore. Quase todos os nomes das árvores em espanhol vão ser masculinos. Por quê? Porque a palavra árbol, vocês vão lembrar, é uma palavra heterogenérica, é uma palavra que muda de gênero entre o espanhol e o português. Então eu falo el árbol em espanhol. Quer dizer que se eu falo el árbol, é o árbol da fruta ciruela, mas eu chamo de ciruelo para a mejeira. Então, concluindo, o avô sai para o quintal, senta numa poltrona de vime, depois pega uma escova e tira a poeira de um livro que pegou na prateleira superior da biblioteca. Perdido nas suas lembranças de infância, pega o cachimbo que mais gosta, o enche com o fumo que tira a tabaqueira e se prepara para passar um longo momento à sombra de uma mejeira. Muito bem, metade já foi. De tempo. Enquanto isso, pensa nos momentos de infância quando brincava com o ursinho de felpa vermelho, a pipa de papel, o copo de madeira com seu nome gravado. Vamos parar nessa vírgula que temos algumas palavras aqui para vocês verem. Olha, jugar e brincar. Brincar en español significa pular. E jugar em espanhol é brincar ou jogar. Pode ser as duas coisas. Se eu for jogar cartas, eu vou falar em espanhol jugar a las cartas. Se eu for jogar, brincar de amarelinha, eu vou dizer em espanhol jugar a la rayuela. A rayuela é amarelinha. Então, observem, eu tenho esse verbo jugar para coisas diferentes em português. Com o ursinho, osso. Quando fala a palavra osso, seria urso. Osito é um ursinho, então está no diminutivo. E eu posso pensar que o osso em espanhol é a mesma coisa que um osso com 2 S em português, mas são coisas completamente diferentes. De pelúcia vermelho. Essa palavra rojo, o aluno confunde muito, porque a tendência dele, até na fonética, é a pronunciar a letra J como se fosse até um X, então fala rojo, né? E na hora que fala rojo, ela entra na tua mente com o sentido que teria a palavra rojo em português, só que rojo em espanhol é vermelho. La cometa, nós já falamos antes quando falamos de pipa. E o vaso, lembram do exemplo quando falava que vaso era copo? Então, um copo de madeira com seu nome gravado, né? Então, vaso é um copo. Se tu vas por aí, pelo mundo afora, e precisas pedir um copo de água, como que vocês vão pedir? Por favor, quero um vaso de água. Continuamos, a partir da vírgula. La onda que usava, a funda que usava para caçar passarinhos, responsável de que seu pai brigasse com ele e o deixasse de castigo. Onda, funda, cuidado, porque funda
em espanhol significa fronha, é a fronha de um travesseiro. Ah, e aí vem aquela pergunta do aluno um pouquinho mais perspicaz. Tá, professora, e onda do mar, como que eu falo? Tu vai falar sem H. Ah? Ondas magnéticas, onda do mar, tudo que for onda, ondulado, é sem a letra H, sem H. Este aqui, que tem H, vai ser uma funda. E dependendo do lugar onde a gente esteja falando, aqui no Brasil, nós podemos chamar de funda ou de estilingue ou de bodoque ou até elástico. Hoje em dia não se vê muito por aí. Vai ser uma brincadeira muito comum na época dos teus avós. Por isso que o texto também fala de avó, né? Para terminar, dice así: de pronto, repentinamente, el libro cae sobre sus rodillas. Agora, observen que é rodillas, joelhos. Ah, joelhos. O vovô estava sentado à sombra de uma árvore, lendo, e o livro caiu em cima do colo dele. Então caiu nos seus joelhos. E ele se queda dormido, sem querer, sonhando com sua vida de niño, com sua vida de criança. Então, esta é uma matéria que ela não tem regras para aprender vocabulário. Não existem regras para você aprender vocabulário. O que vai determinar o nível, o grau de vocabulário que o aluno tiver é a leitura paralela que ele faça. O que eu chamo de leitura paralela? Ter por hábito estudar, por exemplo, ler um pouquinho de atualidades em espanhol. Para isso aí a internet é uma ferramenta fabulosa, né, que antigamente não existia. Antes, para o aluno aprender mais vocabulário de uma língua estrangeira, precisava recorrer a livros prontos. Hoje em dia, ele pode fazer a própria aula de vocabulário, né, e pode complementar seus conhecimentos em outras áreas. Eu sempre recomendo pegar matérias de atualidades, porque vocês vão ter o conhecimento prévio de aquilo que estão lendo na língua estrangeira em português. Isso aí vale não unicamente para o espanhol. Isso aí vocês podem fazer com o inglês, podem fazer, se tiver curiosidade, com alemão, podem fazer com italiano, podem fazer com francês, com qualquer idioma em que apareçam as notícias numa internet.